Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição 10, de 9 de junho de 1935. Um novo campo missionário. Atos capítulo 16, versos 6 a 15. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, porém o Espírito não lhe permitiu. E passando por Mísia, desceram a Troas. E Paulo viu de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo que viu a visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troas, fomos correndo o caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles. E daí para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias naquela cidade. E no dia de sábado saímos fora da cidade para o rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, a qual servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu. Texto áureo. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, verso 9. Resumo da lição. Os missionários proibidos de entrar na Ásia, versos 6 e 8. Paulo recebeu uma visão e direção, verso 9. Os missionários seguem a Europa, versos 10 a 12. A conversão de Lídia e da sua casa, versos 13 a 15. Na segunda viagem missionária de Paulo e seus companheiros, houve uma interrupção. Eles queriam entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os proibiu. Procuraram então entrar na Mísia, mas com o mesmo resultado. Bem-aventurado o missionário, evangelista, pastor ou a igreja que ouve a voz de Deus pelo Espírito Santo, ou que o ouve quando ele quer falar por outro meio. E ainda melhor é obedecer quando o Senhor manda ir ou manda parar e virar para outro caminho, para outro campo. Paulo e Silas estavam agora cercados de impedimentos, mas uma noite raiou a luz para Paulo, que teve uma visão. Viu um homem chamando-o para passar até a Macedônia e ajudá-los com a evangelização. Agora, o grande apóstolo Paulo compreendia que Deus estava abrindo um novo campo para o evangelho e, portanto, não demorou em achar condução para a Europa. E segundo o que sabemos, foram Paulo e Silas os primeiros a pregarem a palavra do Senhor nessa parte do mundo. Chegaram sem novidade a Filipos, primeira cidade na Europa que ouviu a mensagem salvadora por meio de Paulo. Esse servo de Jeová, porém, não começou a anunciar a palavra nas sinagogas ou nas praças. Não, foi procurar um lugar de oração fora da cidade. Aqui temos uma lição a aprender, e essa é que o trabalho em geral começa nos lugares ocultos, pequenos e de extrema humildade. Quem quer começar de outra forma, sem a direção de Deus, sofrerá certamente fracasso. Num lugar fora da cidade, esses missionários acharam uma mulher, Lídia, sedenta da salvação. Então aproveitaram a oportunidade para falar com ela, a quem o Senhor abriu o coração para compreender, crer e aceitar o Evangelho. A evangelização na Europa começou no coração de Lídia. Estendeu-se para os demais da sua casa e hoje em dia podemos contar com alguns milhões de crentes naquela parte do mundo. Graças a Deus. Ela foi batizada e também os demais crentes e estava assim iniciado o trabalho do Evangelho naquela cidade. Sabemos que se levantou uma igreja bem forte em Filipos, igreja que deu a Paulo muita alegria, e tanto assim que esse apóstolo escreveu depois uma carta de animação para ela, quando estava preso em Roma. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no campo, e o qual realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. Realidade maravilhosa.